A promessa que está em Filipenses capítulo 4, versículo 7, não é apenas uma palavra bonita para decorar quadros, é uma realidade espiritual disponível para cada filho e filha de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu que a paz de Deus guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, ele usou uma palavra militar muito forte. A palavra guardar no original grego é phroureo, que significa montar guarda como um soldado que protege uma cidade. Imagina só, Deus colocando sentinelas espirituais ao redor da tua mente e do teu coração para que nada de mal entre, para que nenhum pensamento destrutivo te domine, para que nenhuma ansiedade te paralise. Esta não é uma proteção fraca ou temporária, é a guarda permanente do Todo-Poderoso sobre a tua vida interior. Muitas vezes, acordamos e já permitimos que a preocupação entre pela porta da frente da nossa mente, damos espaço para o medo sentar-se à nossa mesa, deixamos a ansiedade fazer morada nos nossos pensamentos. Mas quando começamos o dia entregando tudo a Deus em oração, quando apresentamos as nossas petições com ações de graças, conforme o versículo anterior ensina, algo sobrenatural acontece. A paz que ultrapassa todo entendimento humano vem e toma conta de nós. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da presença constante de Deus na nossa vida. Esta paz de Deus é diferente de tudo que o mundo oferece, porque ela não faz sentido lógico. Ela excede todo entendimento. Podes estar passando pela tempestade mais violenta e ainda assim ter paz no coração. Podes enfrentar o desafio mais assustador e ainda assim dormir tranquilo à noite. Isto não é negação da realidade. É confiança absoluta em quem controla toda a realidade. Quando Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade ameaçava afundá-los, ele dormia tranquilo, porque sabia quem ele era e em quem confiava. Esta mesma paz está disponível para ti hoje. Não importa quantas ondas estejam se levantando contra ti, não importa quantos ventos contrários soprem na tua direção, a paz de Deus pode fazer com que durmas em paz no meio da tormenta. E sabe por quê? Porque esta paz não vem das tuas circunstâncias, ela vem da tua comunhão com Deus. Quanto mais próximo dele estiveres, mais profunda será a paz que experimentarás. É por isso que começar o dia orando, entregando cada detalhe nas mãos do Senhor, faz toda a diferença. Quando colocas Deus em primeiro lugar logo pela manhã, estás ativando esta guarda espiritual sobre tua mente e coração que te acompanhará durante todas as horas que virão. A mente é o campo de batalha onde muitas guerras espirituais são travadas, e o coração é o centro das nossas emoções e decisões. Por isso o inimigo ataca tanto estas duas áreas. Ele sabe que se conseguir dominar os teus pensamentos, controlará as tuas ações. Se conseguir agitar o teu coração, roubará a tua paz. Mas a boa notícia é que temos um Deus que é maior, que é mais forte, que já venceu todas as batalhas. Quando permitimos que a paz de Cristo reine em nós, estamos declarando que Ele tem autoridade total sobre cada pensamento que passa pela nossa mente e cada sentimento que surge no nosso coração. Hoje, nesta oração da manhã, vamos juntos ativar esta proteção divina. Vamos pedir que Deus guarde a nossa mente de pensamentos ansiosos, de preocupações infundadas, de medos paralisantes. Vamos pedir que Ele guarde o nosso coração de amarguras, de ressentimentos, de tristezas profundas. E vamos fazer isto com fé, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se estás pronto para experimentar esta paz sobrenatural, se desejas que Deus seja o guardião da tua vida interior, então respira fundo e prepara-te para entregar tudo nas mãos dele agora mesmo. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa,
um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Senhor de toda paz e consolação, nós vimos diante de Ti nesta manhã com corações abertos e mentes dispostas a receber tudo que tens para nós. Obrigado por este novo dia que nos presenteaste. Obrigado pela vida que pulsa em nós. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez buscar a Tua face logo ao amanhecer. Senhor, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua presença a nossa vida perde o sentido, que sem a Tua paz o nosso coração vive inquieto. Por isso te pedimos agora mesmo, em nome de Jesus, que venhas com Teu poder e Tua glória encher este momento de oração. Que o Teu Espírito Santo se mova neste lugar, que a Tua presença se manifeste de forma real e palpável. Pai, queremos experimentar hoje aquela paz que está prometida em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Aquela paz que excede todo o entendimento humano, que não depende das circunstâncias, mas da Tua fidelidade. Guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Coloca sentinelas espirituais ao redor dos nossos pensamentos para que nenhuma ansiedade nos domine, para que nenhum medo nos paralise, para que nenhuma preocupação nos roube a alegria de viver. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está aqui neste momento de oração. Tu sabes pelos desafios que cada um está passando, conheces as lutas secretas, as batalhas invisíveis, as dores que ninguém mais vê. Há quem acordou hoje com a mente agitada, cheia de pensamentos que não param de girar, preocupações que tiram o sono, ansiedades que apertam o peito. Pai, vem com Teu toque curador trazer alívio para estas mentes cansadas. Acalma cada pensamento acelerado, organiza cada ideia confusa, traz clareza onde há nebulosidade. Que a Tua paz invada cada canto da mente de quem Te busca agora. Que os pensamentos sejam renovados pela Tua palavra. Que a confusão dê lugar à ordem divina. Senhor, guarda também os nossos corações neste dia. O coração é a sede das nossas emoções, o centro dos nossos sentimentos, o lugar onde guardamos as nossas alegrias e tristezas. Há corações aqui que estão machucados, feridos por decepções, marcados por traições, apertados por perdas. Pai, derrama o Teu bálsamo curador sobre cada coração quebrantado. Restaura o que foi destruído, sara o que foi ferido, consola o que está aflito. Deus, pedimos que guardes os nossos corações de sentimentos destrutivos que tentam fazer morada em nós. Guarda-nos da amargura que envenena a alma, do ressentimento que prende ao passado, da mágoa que impede o perdão. Ajuda-nos a não dar lugar a emoções que nos afastam de Ti e dos outros. Quando a raiva quiser nos dominar, lembra-nos da Tua mansidão. Quando a tristeza profunda quiser nos afundar, lembra-nos da Tua alegria, que é a nossa força. Quando o desânimo quiser nos paralisar, lembra-nos das Tuas promessas que nunca falham. Senhor, coloca uma guarda na porta do nosso coração para que só entre o que vem de Ti, para que só permaneça o que edifica, para que só cresça o que produz frutos do Espírito. Queremos corações cheios de amor, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queremos corações que reflitam o Teu caráter, que manifestem a Tua natureza, que sejam morada do Teu Espírito. Pai,
Purifica os nossos corações de tudo que não te agrada. Lava-nos com o sangue de Jesus. Renova-nos pelo poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, tu disseste que deixavas a paz conosco e nos davas a tua paz. Não como o mundo dá, mas uma paz verdadeira e duradoura. Reivindicamos esta promessa agora. Declaramos que a paz de Cristo reina nos nossos corações e mentes neste dia. Não permitiremos que a ansiedade nos roube esta paz. Não daremos lugar ao medo que quer nos dominar. Não aceitaremos a preocupação excessiva que nos paralisa. Escolhemos confiar em Ti acima de todas as circunstâncias. Escolhemos crer nas Tuas promessas apesar do que vemos ao nosso redor. Escolhemos descansar na Tua soberania, mesmo quando não entendemos Teus caminhos. Pai, há tantas coisas neste mundo que tentam roubar a nossa paz. As notícias ruins que ouvimos, os problemas financeiros que enfrentamos, as doenças que nos afligem, os relacionamentos quebrados que nos machucam, as incertezas do futuro que nos assustam. Mas hoje declaramos que nada disso terá poder sobre nós, porque a Tua paz nos guarda. Colocamos cada preocupação nas Tuas mãos, entregamos cada ansiedade aos Teus cuidados, depositamos cada medo aos Teus pés. Deus, guarda as nossas mentes dos ataques do inimigo que vem em forma de pensamentos mentirosos. Ele tenta nos fazer acreditar que não somos amados, que não temos valor, que não há esperança para nós. Mas nós declaramos as Tuas verdades sobre as nossas vidas. Somos amados com amor eterno. Somos preciosos aos Teus olhos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Guarda-nos de pensamentos de inferioridade que nos fazem sentir pequenos demais para os Teus propósitos. Guarda-nos de pensamentos de superioridade que nos enchem de orgulho e soberba. Guarda-nos de pensamentos impuros que contaminam a nossa mente. Guarda-nos de pensamentos negativos que só veem problemas e nunca soluções. Queremos mentes que pensem no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos ensina. Ajuda-nos a capturar cada pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Quando pensamentos ruins surgirem, dá-nos discernimento para identificá-los e autoridade espiritual para rejeitá-los em nome de Jesus. Senhor, pedimos proteção especial sobre as nossas mentes neste dia contra a preocupação excessiva. Sabemos que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Dá muito trabalho, mas não leva a lugar nenhum. Tu nos ensinaste a não nos preocuparmos com o amanhã, porque cada dia tem a sua própria dificuldade. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que assim como cuidaste de nós até aqui, continuarás cuidando. Quando a mente quiser correr para o futuro imaginando 1000 cenários ruins, traz-nos de volta ao presente, onde a Tua graça é suficiente. Quando quisermos controlar tudo e todos, lembra-nos que Tu és Deus e nós não somos. Ensina-nos a diferença entre responsabilidade e preocupação. A primeira nos move à ação, a segunda nos paralisa no medo. Queremos ser responsáveis com o que está nas nossas mãos, mas descansar em Ti quanto ao que não podemos controlar. Pai, guarda também os nossos corações da ansiedade que rouba a alegria do presente. A ansiedade faz com que vivamos sempre no futuro, sempre preocupados com o que pode acontecer, nunca desfrutando do que está acontecendo agora. Deus coloca paz nos nossos corações em relação aos nossos relacionamentos. Sabemos que muitas vezes a nossa falta de paz vem de conflitos não resolvidos, de mágoas guardadas, de perdões não concedidos. Ajuda-nos a buscar a paz com todos na medida do possível. Onde há relacionamentos quebrados, traz restauração. Onde há mal-entendidos, traz esclarecimento. Onde há ofensas, traz perdão.
Dá-nos coragem para pedir perdão quando erramos e graça para perdoar quando somos feridos. Não permitas que guardemos ressentimentos que só nos fazem mal, que alimentemos mágoas que nos aprisionam no passado. Queremos corações livres, leves, cheios da Tua paz. Senhor, pedimos também que guardes os nossos corações em relação às nossas famílias. Que haja paz nos nossos lares, harmonia nos nossos casamentos, união entre pais e filhos. Onde há conflitos familiares, traz reconciliação. Onde há distância emocional, traz aproximação. Onde há falta de comunicação, traz diálogo verdadeiro. Protege as nossas famílias de tudo que tenta destruí-las. Fortalece os laços de amor que nos unem. Pai, guarda as nossas mentes de comparações que roubam a nossa paz. Vivemos numa época onde constantemente somos bombardeados com imagens da vida perfeita dos outros, e isto pode gerar inveja, insatisfação, sentimento de inferioridade. Ajuda-nos a lembrar que cada pessoa tem a sua própria jornada, o seu próprio tempo, os seus próprios desafios escondidos atrás das aparências. Que não comparemos a nossa vida real com a vida editada que vemos nas redes sociais. Que não desejemos a vida de ninguém porque não conhecemos o preço que pagam por ela. Ensina-nos a sermos gratos pelo que temos, pelo que somos, pelo caminho que estamos percorrendo. Queremos corações contentes, satisfeitos não com mediocridade, mas com a certeza de que Tu supres todas as nossas necessidades. Senhor, guarda também os nossos corações da ganância que nunca se satisfaz, da ambição desmedida que atropela valores, do materialismo que coloca coisas acima de pessoas. Ajuda-nos a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas conforme prometeste. Deus, pedimos proteção sobre as nossas mentes contra pensamentos de desespero quando as coisas não saem como planejamos. Há momentos na vida onde tudo parece desmoronar, onde os planos falham, onde as portas se fecham, onde os sonhos parecem morrer. Nestes momentos, guarda-nos de concluir que não há mais esperança, que não há mais saída, que acabou tudo. Lembra-nos que enquanto há vida, há esperança, que Tu és Deus de recomeços, que fazes novas todas as coisas. Quando Jó perdeu tudo, ele não perdeu a fé em Ti. Quando José foi traído e preso injustamente, ele não perdeu a confiança de que Teus planos prevaleceriam. Quando Davi foi perseguido e teve que fugir, ele não perdeu a certeza de que Tu eras o seu refúgio. Dá-nos esta mesma fé inabalável que se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Guarda os nossos corações de desistirem dos sonhos que Tu mesmo plantaste em nós. Só porque algo demora, não significa que não vai acontecer. Só porque há obstáculos, não significa que o caminho está fechado. Só porque é difícil, não significa que é impossível. Senhor, coloca paz nos nossos corações em relação ao nosso trabalho e finanças. Sabemos que muita ansiedade vem desta área da vida. Há quem esteja desempregado e não sabe como pagará as contas. Há quem tenha trabalho, mas vive sob pressão constante, temendo perdê-lo. Há quem tenha dívidas que parecem uma montanha impossível de escalar. Pai, Tu és Jeová Jireh, o Deus que provê. Tu alimentas os pássaros do céu, que não semeiam nem colhem. Quanto mais cuidarás de nós, que somos Teus filhos. Abre portas de emprego para quem precisa trabalhar. Dá sabedoria para administrar bem o que temos. Envia provisão sobrenatural onde há necessidade. Multiplica o pouco como fizeste com os pães e peixes. Transforma a escassez em abundância. Mas, acima de tudo, guarda os nossos corações de colocar a confiança no dinheiro ao invés de colocar em Ti. O dinheiro é um recurso. Tu és a fonte. O dinheiro pode acabar.
Tu és inesgotável. Que tenhamos paz financeira não porque temos muito guardado, mas porque confiamos muito em Ti. Deus, guarda as nossas mentes de pensamentos obsessivos que giram sem parar sobre o mesmo assunto sem encontrar solução. Há pessoas que ficam presas num ciclo de pensamentos repetitivos que só geram mais angústia. Liberta cada mente que está aprisionada neste padrão destrutivo. Traz clareza mental, traz capacidade de focar no que realmente importa, traz discernimento para separar o que merece atenção do que precisa ser ignorado. Senhor, pedimos também proteção contra pensamentos autodestrutivos, contra a autocrítica excessiva que nunca reconhece nada de bom em si mesma. Há pessoas que são seus piores inimigos, que se tratam com uma dureza que nunca usariam com outra pessoa. Pai, ensina-nos a termos compaixão de nós mesmos sem cair em autoindulgência. Mostra-nos que somos obras em progresso, que ainda não somos o que seremos, que cada dia é uma oportunidade de crescimento. Guarda-nos de perfeccionismo paralisante, que nunca está satisfeito, que sempre encontra defeitos, que nunca celebra conquistas porque só vê o que ainda falta. Senhor, guarda as nossas mentes de pensamentos de vingança quando somos feridos. É tão natural querer revidar quando nos machucam, querer fazer com o outro sinta o que sentimos. Mas Tu nos ensinaste um caminho diferente. O caminho do perdão, da misericórdia, do amor que vence o mal com o bem. Ajuda-nos a entregar nas Tuas mãos aqueles que nos fizeram mal, confiando que a justiça Te pertence e Tu saberás lidar com cada situação melhor do que nós. Liberta os nossos corações da prisão do rancor que só nos faz mal. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o que fizeram foi certo, estamos dizendo que não vamos mais carregar o peso daquela ofensa. Estamos nos libertando para seguir em frente sem as correntes do passado nos prendendo. Pai, dá-nos corações generosos que perdoam 70 vezes 7, que não guardam registro de ofensas, que estendem graça da mesma forma que recebemos graça de Ti. Onde há relacionamentos que parecem impossíveis de restaurar, opera milagres de reconciliação. Onde há famílias divididas por mágoas antigas, traz cura e união. Deus, pedimos que guardes os nossos corações de endurecerem com as dificuldades da vida. Às vezes, depois de sofrer muito, a pessoa constrói muros ao redor do coração para se proteger, mas estes muros também impedem que o amor entre e saia. Não queremos corações de pedra, queremos corações de carne sensíveis à Tua voz e às necessidades dos outros. Mantém os nossos corações macios, compassivos, cheios de empatia. Que as dores que passamos nos tornem mais compreensivos com as dores alheias, não mais insensíveis. Que as lutas que enfrentamos nos ensinem a consolar outros com o consolo que recebemos de Ti. Senhor, guarda também as nossas mentes de cinismo que não acredita mais em nada nem ninguém. O mundo pode ser duro e decepcionante, pessoas podem falhar conosco, situações podem frustrar as nossas expectativas. Mas não permitas que isto nos torne amargos, descrentes, fechados. Preserva em nós a capacidade de ainda nos maravilhar, de ainda sonhar, de ainda crer no bem. Queremos olhos que vejam possibilidades onde outros veem impossibilidades, corações que creiam em milagres mesmo em meio ao caos. Senhor, guarda as nossas mentes de pensamentos que magnificam os problemas e minimizam o Teu poder. É tão fácil olhar para as dificuldades e esquecermos-nos de que servimos ao Deus do impossível. Lembra-nos das Tuas obras poderosas no passado para fortalecer a nossa fé no presente. Tu abriste o Mar Vermelho, derrubaste as muralhas de Jericó, fechaste a boca de leões, livraste da fornalha ardente, ressuscitaste mortos.
se fizeste tudo isto, o que é impossível para ti hoje? Ajuda-nos a ver os nossos problemas da perspectiva correta. Não tu diante dos nossos problemas, mas os nossos problemas diante de ti. Não importa quão grande seja o gigante que enfrentamos, tu és infinitamente maior. Não importa quão profundo seja o vale que atravessamos, tu estás conosco. Não importa quão escura seja a noite, tu és a luz que nunca se apaga. Dá-nos olhos de fé que veem além do visível, que creem além do compreensível, que esperam além do provável. Queremos ser pessoas de grande fé, não de grande medo. Pessoas que movem montanhas através da oração, não que são esmagadas por elas. Senhor, continuamos este momento santo de oração, pedindo que guardes as nossas mentes de distrações que nos impedem de focar no que realmente importa. Vivemos numa era de informação constante, de notificações intermináveis, de demandas que nunca cessam. É tão fácil perder o foco, dispersar a atenção, viver na superfície sem nunca ir à profundidade. Ajuda-nos a cultivar a capacidade de concentração, de estar presente no momento, de dar atenção plena ao que estamos fazendo e a quem estamos com. Quando estivermos orando, que a nossa mente não vague para 1000 lugares. Quando estivermos trabalhando, que façamos com excelência. Quando estivermos com a família, que estejamos realmente presentes e não apenas fisicamente ali. Guarda-nos da armadilha da multitarefa, que faz tudo pela metade e nada completamente. Ensina-nos a estabelecer prioridades sábias, a dizer não ao que não é essencial para podermos dizer sim ao que realmente importa. Queremos vidas focadas, intencionais, significativas. Não queremos chegar ao fim dos nossos dias e perceber que estivemos tão ocupados que esquecemos de viver, tão distraídos que perdemos os momentos preciosos. Deus coloca paz nos nossos corações em relação ao envelhecimento e à passagem do tempo. A quem viva angustiado, vendo os anos passarem, vendo o corpo mudar, sentindo que o tempo está acabando. Pai, ajuda-nos a abraçar cada fase da vida com gratidão. A juventude tem a sua beleza, mas a maturidade tem a sua sabedoria. O corpo pode enfraquecer com a idade, mas o espírito pode se fortalecer cada vez mais. Ensina-nos a numerar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, conforme o Salmo 90, versículo 12. Que não desperdicemos os nossos anos em coisas vãs, mas que os investamos no que tem valor eterno. Que cada dia seja vivido com propósito, cada momento seja apreciado como o presente que é. Guarda-nos de viver presos no passado, sempre falando de como as coisas eram melhores antes. Guarda-nos também de viver apenas para o futuro, adiando a felicidade para quando algo acontecer. Queremos viver plenamente o hoje, gratos pelo que já passou, esperançosos quanto ao que virá, mas presentes no agora. Senhor, guarda as nossas mentes de pensamentos de inferioridade quando nos comparamos com outros que parecem mais talentosos, mais bem-sucedidos, mais abençoados. Cada um de nós foi criado de forma única, com dons específicos, para um propósito particular. Não somos cópias uns dos outros, somos originais divinos. Ajuda-nos a descobrir e desenvolver os talentos que nos deste, ao invés de invejar os talentos alheios. Ajuda-nos a correr a nossa própria corrida, ao invés de tentar correr a corrida de outro. Que possamos celebrar as vitórias dos outros, sem sentir que elas diminuem as nossas. Que possamos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora, criando comunidades de apoio mútuo, ao invés de competição destrutiva. Pai, liberta-nos de complexos de inferioridade que nos fazem sentir que nunca somos suficientes, que nunca fazemos o bastante, que nunca chegamos lá. Tu nos declaras suficientes em Cristo, completos nele, aceitos no amado.
Não precisamos provar nada a ninguém, porque já somos aprovados por Ti. Deus, pedimos que guardes os nossos corações de dureza, que se recusa a mudar, a crescer, a aprender. Há pessoas que ficam presas em padrões destrutivos porque têm medo de mudança, porque se acomodaram no conhecido, mesmo que seja doloroso. Pai, dá-nos corações flexíveis, que se dobram à Tua vontade, mentes abertas que aprendem até o último dia de vida. Não queremos ser como árvores velhas e rígidas que quebram com o vento. Queremos ser como bambus que se curvam, mas não quebram. Ajuda-nos a ter humildade para reconhecer quando estamos errados, coragem para mudar de direção quando necessário, sabedoria para distinguir entre princípios que não mudam e métodos que podem ser adaptados. Senhor, opera transformação contínua em nós, pelo renovar da nossa mente, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Que sejamos pessoas em constante crescimento, sempre aprendendo, sempre amadurecendo, sempre nos tornando mais parecidos com Jesus. Guarda-nos de estagnar espiritualmente, de nos contentarmos com mediocridade, de pararmos de buscar mais de Ti. Pai, coloca paz nos nossos corações em relação a erros do passado que ainda nos assombram. Há pessoas que carregam culpa por coisas que fizeram há anos, que não conseguem se perdoar, mesmo que Tu já as tenhas perdoado. Senhor, se confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 9. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente para lavar qualquer mancha, apagar qualquer erro, cobrir qualquer falha. Ajuda-nos a receber este perdão completamente, a nos soltarmos do passado, a vivermos na liberdade que Cristo conquistou para nós. O inimigo quer que fiquemos presos na condenação, mas não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quer que vivamos olhando para trás como a mulher de Ló, mas Tu nos chamas para olhar para frente, para as coisas novas que estás fazendo. Liberta cada pessoa aqui que está aprisionada por culpa, vergonha, remorso. Declara sobre elas que são novas criaturas, que as coisas antigas já passaram, que tudo se fez novo. Senhor, guarda as nossas mentes de pensamentos catastróficos que sempre imaginam o pior cenário possível. Há pessoas que vivem em constante estado de alerta, esperando que algo ruim aconteça a qualquer momento. Este não é um jeito saudável de viver. Sim, coisas ruins podem acontecer, vivemos num mundo caído. Mas também muitas coisas boas acontecem e Tu estás no controle de todas elas. Ajuda-nos a ter equilíbrio entre prudência e paranoia, entre cuidado e medo excessivo. Quando pensamentos ruins vierem à mente, ensina-nos a capturá-los e substituí-los por Tuas promessas. Ao invés de "e se algo der errado", que pensemos "e se tudo der certo?", ao invés de "vou perder tudo", que creiamos "Deus vai prover tudo", ao invés de "não vou conseguir", que declaremos "tudo posso naquele que me fortalece". Queremos mentes renovadas pela palavra, corações estabelecidos em fé, vidas ancoradas em esperança. Que a nossa expectativa seja positiva, porque confiamos num Deus bom que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus, pedimos que guardes os nossos corações de egoísmo, que só pensa em si mesmo, que só se importa com as próprias necessidades, que só busca os próprios interesses. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, a fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Ajuda-nos a ter olhos que vejam as necessidades ao nosso redor, ouvidos que escutem os pedidos de ajuda, mãos que se estendam para socorrer. Que sejamos pessoas generosas que compartilham o que têm, compassivas que se importam com o sofrimento alheio, prestativas que ajudam sem esperar nada em troca. Senhor,
Sabemos que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ensina-nos a alegria de servir, o prazer de abençoar, a satisfação de fazer diferença na vida de alguém. Que os nossos corações sejam largos como o teu, cheios de amor que se derrama sobre todos. Guarda-nos de viver vidas pequenas, fechadas, centradas apenas em nós mesmos. Queremos vidas amplas que tocam muitas pessoas, que deixam marcas positivas, que refletem o teu amor ao mundo. Pai, coloca paz nos nossos corações em relação aos nossos sonhos e propósitos. Há quem carregue frustração porque a vida não saiu como planejaram, porque os sonhos não se realizaram como esperavam. Senhor, às vezes os nossos planos falham porque tu tens planos melhores. Às vezes as portas se fecham porque tu vais abrir janelas maiores. Às vezes perdemos algo porque tu vais nos dar algo superior. Ajuda-nos a confiar nos teus planos, mesmo quando não entendemos, a crer que sabes o que é melhor para nós mesmos quando parece o contrário. Dá-nos corações flexíveis que se ajustam aos teus propósitos, vontades rendidas que dizem, seja feita a tua vontade e não a minha. Ao mesmo tempo, reacende sonhos que morreram por desânimo, renova visões que se apagaram por dificuldades, restaura esperanças que se perderam pelo caminho. Se o sonho vem de ti, ele vai se realizar no tempo certo. Se não vier de ti, terás algo melhor para oferecer. De qualquer forma, podemos descansar porque estamos nas tuas mãos. Senhor, guarda as nossas mentes de pensamentos de desesperança quando olhamos para o estado do mundo. Há tanta violência, tanta injustiça, tanta maldade, que às vezes parece que o mal está vencendo. Mas tu nos lembraste que venceste o mundo, que no final a tua justiça prevalecerá, que estás preparando novos céus e nova terra onde habita a justiça. Isto não significa que cruzemos os braços e não façamos nada. Significa que trabalhamos com esperança, sabendo que o nosso labor não é vão no Senhor. Cada ato de bondade importa, cada oração faz diferença, cada vida transformada pelo Evangelho é uma vitória contra as trevas. Ajuda-nos a ser luz neste mundo escuro, sal que preserva, fermento que transforma. Que não sejamos vencidos pelo mal, mas vençamos o mal com o bem. Que sejamos agentes de mudança, instrumentos de paz, embaixadores do reino. Dá-nos corações que não desistem da humanidade porque tu não desististe, que continuam amando porque tu primeiro nos amaste, que seguem servindo porque fomos chamados para isto. Deus, pedimos que guardes os nossos corações de medo do futuro, especialmente em tempos de tanta incerteza. Não sabemos o que o amanhã trará. Não temos controle sobre muitas coisas que podem acontecer, mas sabemos quem segura o futuro nas mãos. Sabemos quem vai conosco em cada jornada. Sabemos em quem temos crido. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tua fidelidade não muda com as circunstâncias, teu amor não diminui com as crises, teu poder não se reduz com os desafios. Ajuda-nos a viver com a confiança de que estarás conosco amanhã, assim como estiveste hoje e ontem. Que não percamos o sono, preocupados com o futuro, quando podemos descansar confiando em Ti. Que não gastemos a energia de hoje temendo o amanhã, quando a Tua graça será nova a cada manhã. Ensina-nos a orar como Jesus ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não o pão da semana inteira, não o pão do mês todo, mas o pão de hoje. Porque hoje tem suficiente graça para hoje, e quando amanhã chegar, terá a sua própria provisão. Pai, coloca paz nos nossos corações em relação à nossa aparência física. Vivemos numa sociedade obcecada pela imagem, onde o valor das pessoas parece estar ligado à beleza exterior. Isto gera tanta insegurança, tanta comparação, tanto sofrimento. Lembra-nos que tu não olhas a aparência exterior, mas o coração.
que somos formados de forma assombrosa e maravilhosa, conforme o Salmo 139, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e merece ser cuidado com respeito. Ajuda-nos a ter uma relação saudável com a nossa imagem, sem vaidade excessiva nem desprezo próprio. Que cuidemos da saúde sem obsessão, que nos apresentemos bem, sem idolatria da aparência. Liberta as pessoas que sofrem com distúrbios de imagem, que nunca estão satisfeitas com o que veem no espelho, que se machucam tentando alcançar padrões impossíveis. Cura feridas de rejeição causadas por bullying, por críticas destrutivas, por padrões de beleza inatingíveis. Que cada pessoa aqui se veja como tu a vê, preciosa, amada, linda aos teus olhos. Deus, pedimos que guardes os nossos corações de amargura que surge quando a vida não é justa conosco. Há pessoas que passaram por situações terríveis sem merecê-las. Abuso, traição, perdas devastadoras, injustiças gritantes. É compreensível que sintam raiva, que questionem onde tu estavas quando aquilo aconteceu. Pai, tu choras conosco nas nossas dores, sofres conosco nas nossas perdas. Este mundo caído não reflete o teu plano original, mas mesmo assim tu trabalhas redimindo o que foi quebrado, trazendo beleza das cinzas. Ajuda cada pessoa ferida a encontrar cura, cada coração machucado a experimentar restauração. Que a dor não se transforme em amargura que contamina toda a vida, mas que seja processada de forma saudável até chegar à aceitação e paz. Usa até mesmo as experiências mais dolorosas para nos tornar mais compassivos, mais fortes, mais dependentes de ti. Que possamos dizer como José disse aos irmãos que o venderam: vocês intentaram o mal, mas Deus o reverteu para o bem. Que vejamos a tua mão redentora, trabalhando até mesmo nas piores situações. Pai, coloca paz nos nossos corações em relação à morte. Este é um assunto que muitos evitam, mas todos enfrentaremos um dia. Há quem viva com medo constante da morte, seja da própria ou de pessoas amadas. Senhor, para quem está em Cristo, a morte não é o fim, mas a passagem para a vida eterna. É deixar este corpo temporal e receber um corpo glorificado. É sair da presença limitada e entrar na presença plena. Paulo disse que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, por que temer? Ajuda-nos a viver com a perspectiva da eternidade, sabendo que esta vida é apenas o prólogo da verdadeira vida que nunca acaba. Isto não significa que não sintamos dor quando perdemos alguém. Significa que não choramos como os que não têm esperança. Sabemos que nos encontraremos novamente, que a separação é temporária, que um dia não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Consola os corações enlutados, os que perderam pessoas queridas e sentem um vazio imenso. Lembra-os de que seus amados estão bem, estão contigo, estão em paz. Senhor, guarda as nossas mentes de pensamentos de inutilidade que fazem a pessoa sentir que a sua vida não tem propósito, que não faz diferença, que não importa se está aqui ou não. Isto é mentira do inimigo. Cada vida tem valor infinito, porque foi criada à tua imagem. Cada pessoa tem um propósito único que ninguém mais pode cumprir. Até mesmo quem se sente insignificante aos olhos do mundo é precioso aos teus olhos. Ajuda cada pessoa aqui a descobrir o seu propósito, a encontrar o seu lugar, a usar os seus dons para fazer diferença. Não precisamos fazer coisas grandiosas aos olhos humanos para sermos importantes. Às vezes o propósito está em pequenos atos de amor e bondade que tocam vidas de forma profunda. Às vezes está em ser fiel no que parece insignificante até que sejas confiado com mais. Pai, levanta cada pessoa que se sente caída. Anima cada coração desanimado. Dá esperança a quem perdeu a vontade de viver. Mostra-lhes que ainda há muito para fazer, muito para viver.
muito para experimentar. A história delas ainda não acabou. Deus, pedimos que guardes os nossos corações de desconfiança que nos impede de nos entregar completamente a Ti. Há quem diga que confia, mas na verdade quer manter o controle, quer ter um plano B caso Tu falhe. Mas Tu nunca falhas, Senhor. Tua palavra diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Diz que és fiel e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então por que ainda lutamos para confiar? Talvez porque já fomos decepcionados por pessoas e projetamos isto em Ti. Talvez porque queremos entender tudo antes de obedecer, e Tu nos chamas a crer sem ver. Ajuda-nos a soltar o controle, a render a vontade, a descansar nos Teus braços como uma criança descansa nos braços do Pai. Queremos confiar de verdade, não apenas da boca para fora. Queremos fé genuína que se manifesta em obediência, em paz, em descanso. Fortalece a nossa fé onde ela é fraca, aumenta a nossa confiança onde ela vacila. Deus, oramos também por aqueles que enfrentam batalhas financeiras neste momento. Há quem não sabe como pagará as contas deste mês. Há quem está endividado e não vê saída. Há quem perdeu o emprego e não sabe de onde virá a provisão. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu alimentaste multidões com 5 pães e 2 peixes. Tu fizeste azeite e farinha se multiplicarem na casa da viúva. Tu enviaste corvos para alimentar Elias no deserto. Se fizeste tudo isto, também podes prover para os teus filhos hoje. Abre portas de emprego para os desempregados, portas de oportunidade para os empreendedores, portas de provisão para os necessitados. Envia sabedoria para administrar bem os recursos disponíveis. Disciplina para evitar gastos desnecessários. Criatividade para encontrar soluções. Mas, acima de tudo, guarda os corações de colocarem a confiança no dinheiro ao invés de Ti, que entendam que Tu és a fonte, não o emprego, não o salário, não a conta bancária, e que, sendo Tu a fonte inesgotável, nunca ficarão desamparados. Pai, levantamos diante de Ti os casamentos que estão em crise. Há lares onde o amor esfriou, onde a comunicação morreu, onde a distância emocional cresceu. Há cônjuges que pensam em desistir, que não veem mais esperança, que consideram a separação. Senhor, Tu odeias o divórcio, não porque és insensível ao sofrimento, mas porque sabes quanto dói, quanto destrói, quanta dor causa. Intervém nestes casamentos antes que seja tarde demais. Quebra o orgulho que impede o diálogo, derrete a frieza que congelou o coração, restaura o amor que parecia morto. Lembra os casais do compromisso que fizeram diante de Ti, das promessas que trocaram, dos sonhos que compartilharam. Ajuda-os a lutar pelo casamento com a mesma intensidade que lutaram para ficar juntos no início. Envia pessoas sábias que possam aconselhar, mentores que possam guiar, exemplos que possam inspirar. Que nenhum casamento aqui termine em divórcio quando pode terminar em restauração. Que nenhuma família se destrua quando pode ser reconstruída. Opera milagres nos relacionamentos, Senhor. Senhor, oramos pelos filhos rebeldes, pelos que se afastaram de Ti e dos caminhos que lhes foram ensinados. Há pais e mães aqui com o coração partido, vendo filhos nas drogas, na prostituição, no crime, longe de Deus. Eles oraram tanto, jejuaram tanto, choraram tanto, mas parece que nada muda. Pai, não permitas que desistam de orar. Lembra-os de que nenhuma oração é perdida, que cada lágrima é guardada, que Tu também és Pai e entendes a dor deles. Vai atrás destes filhos pródigos onde quer que estejam. Alcança-os nas profundezas onde se meteram. Quebra as cadeias que os prendem. Abre os olhos deles para verem a destruição do caminho que escolheram. Fala ao coração deles de forma que não possam ignorar.
Envia pessoas certas, circunstâncias que os façam refletir, situações que os tragam de volta à razão. E quando voltarem, como o filho pródigo voltou, que encontrem pais de braços abertos prontos para recebê-los, não com julgamento, mas com amor restaurador. Cremos que ainda veremos estas ovelhas perdidas retornando ao rebanho, estes filhos voltando para casa. Deus, intercedemos por aqueles que lutam contra vícios e dependências. Há quem esteja escravizado ao álcool, às drogas, ao jogo, à pornografia, a comportamentos compulsivos que destroem vidas. Eles querem parar, mas não conseguem. Tentaram 1000 vezes, mas sempre recaem. Sentem-se fracos e envergonhados. Pai, declara liberdade sobre cada cativo. Quebra cada corrente, rompe cada algema, destrói cada fortaleza. Teu filho disse que a quem o filho liberta verdadeiramente é livre. Então liberta agora, em nome de Jesus, cada pessoa aprisionada. Dá-lhes força para dar o primeiro passo de buscar ajuda, humildade para reconhecer que precisam de apoio, perseverança para não desistir no processo de recuperação. Conecta-os com grupos de apoio, com tratamentos eficazes, com pessoas que entendem a luta porque já passaram por ela. Remove a vergonha que impede de buscar ajuda, a culpa que paralisa, o medo de julgamento. Que entendam que vício é doença que precisa de tratamento, não falha de caráter que merece condenação e que há esperança de recuperação completa através de ti. Pai, oramos pelas pessoas que enfrentam batalhas mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos que roubam a paz e a alegria de viver. Há quem acorde sem vontade de levantar da cama, quem sinta um peso tão grande que mal consegue respirar, quem tenha pensamentos tão escuros que assustam. Senhor, vem com tua luz dissipar estas trevas. Traz esperança onde só há desespero. Traz paz onde só há tormenta, traz alegria onde só há tristeza. Sabemos que estas condições são reais e sérias, não são falta de fé nem fraqueza espiritual. Por isso, oramos tanto por intervenção sobrenatural, quanto por sabedoria para buscar ajuda profissional quando necessário. Que não haja vergonha em fazer terapia, em tomar medicação se preciso, em pedir ajuda. Ao mesmo tempo, cremos que tens poder para curar completamente, para restaurar a mente, para trazer equilíbrio emocional. Toca cada pessoa que sofre com estas condições. Dá-lhes forças para enfrentar mais um dia, esperança de que vai melhorar, certeza de que não estão sozinhas, porque tu estás com elas sempre. Senhor, levantamos diante de ti os que estão em luto, os que perderam pessoas amadas recentemente. A dor da perda é uma das mais profundas que existe. Deixa um vazio imenso, uma saudade que dói fisicamente. Pai, consola cada coração enlutado. Enxuga cada lágrima, abraça cada alma ferida, sustenta cada pessoa que sente que não aguenta mais. Lembra-os de que seus amados estão bem, que já não sofrem, que estão na tua presença onde não há mais dor nem tristeza. Isto não tira a dor da saudade, mas traz esperança de reencontro. Ajuda-os a processar o luto de forma saudável, sem negar a dor, mas também sem ficar aprisionado nela para sempre. Com o tempo, que a dor aguda se transforme em saudade suave, que as lembranças tristes deem lugar às memórias boas, que consigam sorrir novamente ao pensar na pessoa que se foi. E que saibam que não estão traindo a memória do falecido ao voltarem a viver plenamente. Pelo contrário, a melhor homenagem é viver bem a vida que ainda lhes resta. Deus, oramos pelos solitários, pelos que se sentem invisíveis, pelos que não têm com quem contar. Há pessoas que vivem cercadas de gente, mas se sentem profundamente sozinhas. Há idosos abandonados em asilos, jovens rejeitados por serem diferentes, adultos que perderam todas as conexões significativas. Pai, revela-te a cada um como o Deus que vê,
que conhece, que se importa. Mostra-lhes que nunca estão realmente sozinhos porque tu estás sempre presente, mas também envia pessoas para as vidas deles, conexões genuínas, amizades verdadeiras, comunidade acolhedora. Usa a tua igreja para ser família para os que não têm família, para ser abraço para os que precisam de afeto, para ser lar para os desabrigados emocionalmente. Quebra o isolamento, rompe a solidão, cria pontes de relacionamento. E para aqueles que se isolaram por mágoa ou medo, dá coragem para se abrirem novamente, para arriscarem confiar, para permitirem que outros entrem em suas vidas. Que ninguém tenha que carregar os fardos da vida sozinho, quando há uma comunidade pronta para ajudar. Pai, intercedemos pelos que sofrem perseguição por causa da fé. Em muitos lugares do mundo, ser cristão significa arriscar a vida, perder o emprego, ser rejeitado pela família. Há irmãos nossos sendo presos, torturados, mortos por amarem a Jesus. Fortalece cada um deles, Senhor. Dá-lhes coragem para permanecerem firmes, graça para perdoarem os perseguidores, paz que excede todo entendimento mesmo em meio ao sofrimento. Que o testemunho deles seja tão poderoso que até os perseguidores sejam alcançados pelo Evangelho, como Saulo foi transformado em Paulo. Protege as famílias deles, supre as necessidades deles, consola os que perdem entes queridos por causa da fé. E para nós que vivemos em lugares de liberdade religiosa, que não desperdicemos este privilégio. Que usemos a liberdade que temos para proclamar o Evangelho sem medo, para viver a fé sem vergonha, para fazer diferença enquanto ainda podemos. Que sejamos gratos por poder adorar livremente e que nunca tomemos isto como garantido. Senhor, oramos pelos líderes espirituais, pastores, missionários, evangelistas, todos que estão na linha de frente do ministério. Eles enfrentam batalhas espirituais intensas, carregam o peso de cuidar de muitas pessoas, lidam com críticas e expectativas irreais. Muitos estão cansados, desanimados, tentados a desistir. Pai, renova as forças deles. Derrama óleo fresco sobre suas cabeças. Lembra-os do chamado que receberam, da importância do trabalho que fazem, das vidas que estão sendo transformadas através do ministério deles. Protege-os dos ataques do inimigo contra suas famílias, sua saúde, sua integridade. Levanta intercessores que orem por eles constantemente. Envia encorajadores que os animem nos momentos difíceis. Provê para todas as necessidades deles, tanto espirituais quanto materiais. Que a igreja honre e valorize aqueles que dedicam suas vidas a servir. E que os próprios líderes permaneçam humildes, dependentes de ti, íntegros em caráter, apaixonados por Jesus acima de tudo. Que nunca percam o primeiro amor, que nunca troquem a intimidade contigo por ativismo religioso. Deus, levantamos diante de ti as nações, os governantes, as autoridades. A tua palavra nos manda orar por todos os que estão em posição de autoridade, para que tenhamos vida tranquila e mansa. Então, oramos pelos presidentes, governadores, prefeitos, legisladores, juízes. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça, integridade para resistir à corrupção, compaixão pelos mais vulneráveis. Que tomem decisões que honrem a ti e beneficiem o povo. Onde há corrupção, traz-a à luz. Onde há injustiça, levanta profetas para denunciar. Onde há opressão, liberta os cativos. Oramos especialmente pela paz entre as nações, pelo fim de guerras e conflitos, pela proteção de civis inocentes que sofrem as consequências de disputas de poder. Traz reconciliação onde há ódio, diálogo onde há conflito, solução onde parece não haver saída. E levanta crentes em posições de influência que possam fazer diferença, que sejam sal e luz, que não se contaminem com o sistema, mas o transformem de dentro para fora. Pai,
Oramos pela próxima geração, pelas crianças e jovens que serão os líderes de amanhã. Protege-os das influências destrutivas deste mundo, das ideologias que contradizem tua palavra, dos valores distorcidos que a cultura promove. Guarda-os da exposição precoce a conteúdos impróprios, do acesso fácil à pornografia, das drogas cada vez mais acessíveis. Levanta pais corajosos que eduquem os filhos nos teus caminhos, professores cristãos que sejam luz nas escolas, líderes de jovens que discipulem a nova geração. Que a igreja não negligencie o ministério com crianças e adolescentes, mas invista tempo, recursos e pessoas qualificadas nesta área tão estratégica. Senhor, levanta desta geração jovem missionários, pastores, líderes, profissionais cristãos que farão diferença em cada esfera da sociedade. Que sejam radicais para ti, apaixonados por Jesus, comprometidos com o reino. Que não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Que sejam a geração que verá o maior avivamento da história. Senhor, intercedemos pelos missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho aos confins da terra. Eles abriram mão de conforto, segurança, proximidade da família para obedecer ao chamado. Muitos trabalham em condições difíceis, lugares perigosos, culturas hostis ao Evangelho. Protege cada missionário, Pai. Guarda-os de doenças tropicais, de acidentes, de violência. Supre todas as necessidades deles, tanto financeiras quanto emocionais. Dá-lhes fruto do trabalho que fazem, que vejam vidas sendo transformadas, igrejas sendo plantadas, comunidades sendo alcançadas. Quando o desânimo vier, renova a visão. Quando a saudade apertar, consola o coração. Quando os desafios parecerem insuperáveis, mostra que contigo tudo é possível. E desperta em mais pessoas o chamado missionário. Há bilhões que ainda não ouviram o Evangelho, milhares de povos não alcançados, tantos lugares onde o nome de Jesus ainda não é conhecido. Envia trabalhadores para a tua seara, que esta geração veja o cumprimento da grande comissão, que o Evangelho chegue até os confins da terra. Deus, oramos pela unidade da igreja. Há tantas divisões, tantas denominações brigando entre si, tantos líderes competindo ao invés de colaborar. Isto entristece teu coração e prejudica o testemunho do Evangelho. Jesus orou para que fôssemos um, para que o mundo creia. Então, ajuda-nos a buscar esta unidade. Não uniformidade onde todos pensam e fazem igual, mas unidade em meio à diversidade, onde apesar das diferenças nos amamos, nos respeitamos, trabalhamos juntos pelo reino, que deixemos de lado disputas teológicas secundárias para focarmos no essencial, Jesus Cristo e este crucificado. Que paremos de julgar irmãos de outras denominações como se não fossem verdadeiros cristãos. Que colaboremos em missões, em ação social, em evangelismo, mostrando ao mundo que, apesar de diferentes, somos um em Cristo. Quebra muros de separação, derruba barreiras denominacionais, cria pontes de relacionamento. Que a igreja seja conhecida pelo amor que temos uns pelos outros, não pelas brigas que travamos entre nós. Senhor, ao chegarmos ao final desta oração, nossos corações transbordam de gratidão. Obrigado por nos ouvires, por te importares com cada detalhe das nossas vidas, por nunca nos abandonares. Obrigado pela paz que prometeste em Filipenses capítulo 4, versículo 7, paz que já começamos a experimentar neste momento de oração. Obrigado porque guardas os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, porque colocas sentinelas espirituais ao redor dos nossos pensamentos e emoções. Obrigado porque não precisamos carregar os fardos sozinhos, porque podemos lançar sobre ti toda ansiedade sabendo que cuidas de nós. Obrigado porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã.
porque cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, porque tua graça é suficiente para hoje. Saímos deste momento de oração diferentes de como entramos. Entramos ansiosos, saímos em paz. Entramos com medo, saímos confiantes. Entramos sobrecarregados, saímos aliviados. Porque estivemos na tua presença e ela muda tudo. Que esta paz nos acompanhe ao longo de todo este dia 18 de fevereiro e de todos os dias que virão. Tudo isto oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Pai amado, obrigado por mais este dia que nos presenteaste. Obrigado pela possibilidade de começá-lo na tua presença, entregando tudo nas tuas mãos. Obrigado porque nunca nos deixas nem nos desampara, porque tua fidelidade permanece para sempre. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha com alguém que também precisa experimentar a paz de Deus. Escreve Amém nos comentários como uma declaração de fé. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais do Senhor. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Vai em paz, vai protegido, vai guardado pelo próprio Deus. Amém e amém.